Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a nossa vida não começa quando nascemos, mas quando despertamos para Cristo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, pela Sua presença em nossa vida, por tudo que tem feito, por tudo que Tu és. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Às vezes, a maior parte das pessoas, quando lerem essa frase, elas não vão entender. E isso é uma verdade, porque o homem natural, ele não entende as coisas que são espirituais. E a maior parte do tempo, nós sabemos o nome de Cristo, porém nós nunca vimos a luz. Nós vivemos num estado como se nós estivéssemos dormindo. E quem dorme, dorme no escuro. E quem dorme, muitas vezes, vive sonhando. A questão toda é que quando a gente desperta para o reino de Deus, é como se a gente acordasse para a vida. E muitas vezes a gente acaba esquecendo todos aqueles sonhos. Porque os sonhos de Deus, os planos de Deus, eles são totalmente diferentes dos nossos. E a nossa vida, ela vai começar a fazer sentido a partir do instante que eu colocar Deus acima de todas as coisas, que eu começar a buscar o reino de Deus e não buscar os meus interesses. E cada vez que eu busco mais a palavra de Deus, o Espírito Santo ele me dá acesso ao conhecimento de Deus, à sabedoria de Deus, aos sentimentos de Deus. Porque não adianta nada eu ter uma vida e não sentir que eu tenho uma vida. Não adianta nada, depois de conquistar tudo aquilo que eu imaginava, ou simplesmente conquistar os meus sonhos que eu sonhei dormindo, e eu descubro que aquilo não é o suficiente para tirar o vazio que existe dentro do meu peito. E aí eu começo a procurar um profissional. De repente um psicólogo, de repente um coaching, de repente um psiquiatra, para que ele possa me fazer se sentir melhor, para que ele possa tentar tornar a minha vida mais suportável. Só que tudo isso que tem acontecido não é pelo fato do que aconteceu na tua parte financeira, sentimental ou pelas coisas que você acredita. Tudo isso acontece pela ausência de Deus na sua vida. E eu tenho plena convicção que a maioria das pessoas, elas nunca vão despertar. Porque infelizmente eu não desperto indo uma vez por semana numa missa, uma vez por semana no culto, e simplesmente quando eu saio desse lugar, eu vivo como se Deus ele simplesmente não existisse. O que vai determinar esse despertar não é o lugar que eu frequento, nem as coisas que eu falo, mas a forma que eu me comporto. E você pode estar de novo pensando, mas ele está inventando de novo, né? Isso daí não está escrito na Bíblia. Então vamos lá. Lá em Efésios 4, versículo 14 a 18, o Senhor ele vai começar a detalhar exatamente isso, a necessidade desse despertar, a necessidade de nós tomarmos consciência, de parar de querer esse quartinho escuro e dormir para ir para um lugar que vai ter luz e nós vamos estar acordados. E esse lugar, Deus ele vai estar olhando o nosso comportamento e tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente pensa. Só que vai existir uma grande diferença. Você vai ter o controle da tua vida. Talvez esse controle você nunca teve. Talvez esses impulsos, essa ansiedade, esse desânimo, esse cansaço, tudo isso some. Porque quando Deus ele nos recruta, Deus ele também nos capacita. E a palavra ela começa assim: porque o que é claramente revelado se torna luz. E por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem
todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Essa palavra, ela vem de encontro exatamente com a frase. Deus está dizendo para você, ô meu querido, chegou na hora de acordar. Lembra da tua mãe quando você estava dormindo e precisava acordar cedo para ir para a escola? É exatamente isso, ó. Chegou a hora, levanta, vamos sair dessa vida. E o que é mais forte é que Deus diz, levante-se da morte. E não é esse sentimento que muitas vezes nós temos? Que nada tem sentido, que tudo está acabado, que nada mais pode ser feito, que aquilo já está selado e determinado. Deus está dizendo, nada disso. Quem disse morreu ou não, sou eu. Quem disse acabou ou não, sou eu, não é você. E quando ele fala que a luz de Cristo nos iluminará, é que a sabedoria de Deus vai nos dar entendimento. E a partir do momento que eu entendo, toda dor ela deixa de existir. Por quê? Porque eu paro de questionar. Toda dúvida e todo questionamento, ele dói bem no fundo da nossa alma. Porque a partir do momento que eu questiono, é como se eu deixasse de confiar e acreditar em Deus. Como se Deus precisasse da minha opinião para poder agir e trabalhar. E ele continua dizendo, prestem atenção na sua maneira de viver. Se você sabe que mentir é errado, que fazer fofoca não é bom, que beber de forma compulsiva, como se a bebida fosse o remédio da sua alma. Tem pessoas que acabam um relacionamento e criam um novo hábito. Ah não, agora eu vou beber. E ele não bebe porque ele tem sede, ou ele não bebe porque ele gosta. Ele bebe simplesmente para a bebida servir como um remédio. Então, se a gente nota que uma pessoa, ela todos os dias ela bebe, é sinal que quem tem dor de garganta toma remédio todos os dias. Quem tem dor de cabeça toma remédio todos os dias. Quando você vê coisas que alteram o nosso psicológico, que alteram o nosso natural, é como se fosse um remédio, uma droga. Então, almas que geralmente estão muito apartadas do Senhor, almas que se vivem frustradas, que não se sentem realizadas, que não se sentem parte de nada, você entendeu? Que querem viver de uma forma que não é que Deus ensina, eles vão beber diariamente, vão criar hábitos, vão criar vícios, vão criar um monte de coisa, e sempre na desculpa que é a coisa que eles gostam. E Deus está dizendo, olha, presta atenção na maneira de viver. Porque se você vive desse jeito, é porque você continua dormindo, continua naquela vida de morte. E Deus diz, viva como sábios, não como ignorantes. E o que é viver como sábio? Se Deus já me disse que as coisas são como são, eu simplesmente ignorar isso, eu estou sendo um ignorante, porque a sabedoria de Deus, ela já foi derramada sobre mim. Deus deixa muito bem claro que os dias de hoje são maus. Então não adianta você querer conhecer uma nova pessoa e achar que ela vai ser uma boa pessoa. A princípio você já pensa que todo mundo é ruim. Mas isso não impede de eu conhecer a pessoa, da luz de Cristo de mim, refletir sobre essa pessoa e muitas vezes ela se converter. Porque eu não estou buscando conhecimento nas pessoas, eu estou buscando uma forma de amar. Eu não estou me relacionando com pessoas para elas me completarem, muito pelo contrário, mas para que Deus possa se relacionar com ela. Pessoas cheias de Deus transformam vidas. Pessoas sem Deus destroem vidas. E não é à toa que você já passou por tantos relacionamentos que Deus nunca teve junto e você saiu de um e foi para outro, deitou numa cama e deitou em outra. E sempre aquele sentimento, sempre aquele rombo e sempre aquele buraco. Não é à toa que você não se sente completa, não se sente satisfeita e não se sente nada. No fundo não se sente nada, nem dono da própria vida. Então já que eu sei que os dias são maus, olha que Deus diz, aproveite as oportunidades que você tem. Se você tem a oportunidade de fazer algo que você se sinta bem, faça. Ah, mas mais nada, faça. Se tem a oportunidade, faça. Se é para fazer o bem, faça. Se é para mostrar algo melhor, faça. Porque de mal, o mundo ele já está cheio e ele já está repleto.
Quando Deus diz, não ajam como pessoas sem juízo, exatamente, nós entendemos como as coisas elas funcionam e sabemos o que Deus quer que nós façamos. E lá embaixo diz, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Quantos acidentes não acontecem porque uma pessoa bebeu e muitas vezes tira a vida de outra pessoa? Quantas agressões não acontecem? Quantas palavras? Na hora que tá bêbado, tá lá tudo bem, dando risada. É bonito você ver um pai bêbado, é bonito ver uma mãe que bebe, né? É bonito. Não, deve ser um orgulho de um filho, né? Ou um pai ter um filho que bebe que todos os dias, que não sabe a hora de parar, e fica aquele monte de gente, tudo bêbado. Que legal. Realmente, Deus ele tá dizendo, não se embriaguem. Olhe o comportamento de vocês. Por quê? Porque todas as vezes que acontecer isso, não sou eu que tô com vocês, não. É outra coisa. Então, quando a lata ou quando a garrafa se torna o centro da mesa, Cristo ele deixou de ser o centro da tua vida. Ele está deixando bem claro. E aqui vamos entrar numa parte mais escrita. Deus ele disse, não beba? Não. Deus disse, não se embriague. Por quê? Ele fez um milagre da água virar vinho. Se ele não fosse contra a bebida, não teria bebida nas celebrações, não teria partilha do pão. Não, não é isso. Mas é você usar a bebida como remédio. Esse é o ponto que nós estamos falando. Não se embriaguem. Se for para vocês se encherem de alguma coisa, que seja do Espírito Santo. Percebe a diferença? Eu posso ir num lugar tomar uma taça de vinho? Com a maior certeza do mundo. É errado? Não. Só que você tem que beber como se você estivesse tomando uma água. Você consegue beber muita água? Não estou falando durante o dia inteiro. Vou pôr, você vai tomar 10 litros de água. Você não bebe. Você bebe um copo, matou a sede, você para. E é exatamente isso. É beber de uma forma que não seja para usar aquilo como se fosse uma cura. E que não vai curar nada. Quantas pessoas não morrem de cirrose? De repente um amigo seu, de repente uma pessoa que você conhece, não está mais entre nós. Por quê? Você bebeu demais. E onde chegou? Em lugar nenhum. Lugar nenhum. E aí lá em Efésios 4, versículo 22 a 24, a palavra ela diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Você vê que Deus ele faz uma analogia como se esse comportamento ele fosse uma roupa. Então ele fala, olha, pega essa roupa velha, esse homem natural, essa mulher natural, esse homem que tem esses comportamentos tão feios. Vamos pegar essa fantasia de diabo que a gente vestia, tira ela e agora vocês vão vestir uma nova roupa. E essa nova roupa é uma roupa que se parece comigo, uma roupa que se parece com Cristo. Então nós tiramos aquela velha vida, tiramos aquela roupinha vermelha de chifrinho e rabinho, aquela roupinha que adora falar mal, aquela roupinha que adora criticar, criar discórdia, que adora enganar, que adora mentir, a roupa do interesse, a roupa do que gosta de pôr a culpa nos outros, a roupa do que julga, a roupa do que acusa, a roupa do ingrato. E vestimos uma roupa que ela é muito diferente, que ela é a imagem e a semelhança de Deus, uma roupa que traz santidade. E o que é santidade? Santidade é eu tentar pensar a forma que Deus pensa e tentar fazer o melhor que eu posso. Isso é santidade. Se a gente pensar que santidade é você não ter nenhum tipo de pecado, porque era santo, todo mundo pecou. Deus fala na Bíblia que o mais santo peca 7 vezes por dia, então não tem, nós temos que tirar essa capa do inalcançável. Porque não existe. O padre peca, o pastor peca, teu pai peca, tua mãe peca, eu peco, todos nós pecamos, mas Deus tem amor e misericórdia e conhecimento para entender, aceitar, instruir tudo que a gente faz. E não é porque Deus é amor que isso é um vale. Olha, toma o vale amor, faça o que quiser. Não, porque nós já cansamos de viver essa roupa do diabo. E a gente percebe ainda que Deus fala, os teus desejos são que te enganam. Essa flexibilização do que é errado. Um pouquinho pode. Isso. Cara, e se a gente perceber uma coisa,
Se você tem uma oportunidade e você faz e se sente bem, pode ter uma certeza, ainda que ninguém entenda, aquilo é de Deus. A conversa que nós temos que ter é com os nossos sentimentos. Se os nossos sentimentos são bons, o Senhor está conosco. Não tem jeito do diabo estar na tua vida e produzir bom sentimento. É impossível isso. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que entender, tem que melhorar o nosso jeito de se comportar, entender por que você mente toda vez, por que você exagera em tudo que você conta, qual é essa necessidade de aparecer? Sabe, o tempo todo, às vezes você tá vendo que uma pessoa ela tá buscando um caminho melhor e você fica lá cutucando. Cara, o que você tá fazendo? Você acha que você tá sendo uma escada ou tá sendo uma pedra de tropeço na vida dessa pessoa? Cara, esse é o teu papel, é prejudicar as pessoas? Aí você é o cara, você é a mulher, se você prejudica, se você engana, se você joga um contra o outro. Cara, se não for pra gente viver com paz no mundo, fica sozinho. Sabe, tem tanta gente que já sozinha ela já não suporta a própria vida. Sozinha ela já não consegue viver, você ainda continua atrapalhando. Sabe, se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalha. E uma coisa que nós temos que perceber é que muitas vezes nós criamos um hábito de ficar falando dos nossos problemas, das nossas dores e de tudo que aconteceu. Cara, chegou a hora de você falar da cura, daquilo que Jesus fez. Não do problema que não existe mais, mas da vida que vai vir. De se despir realmente de todo esse comportamento, porque o que você é hoje é uma soma das tuas escolhas, é uma soma dos teus pensamentos, é uma soma das tuas palavras. Enquanto você persistir fazendo as mesmas coisas, vai acontecer a mesma coisa. Não é uma questão de pessoas. Será que se eu pegar uma mosca, importa qual pote de mel eu coloco dentro, ela vai deixar de contaminar o pote inteiro? Não vai. E na tua cabeça, o pote que é o problema, não é a mosca, que é você. Nós somos a mosca que contamina. Nós somos o mal por natural. Tem Cristo nas tuas palavras? Você tem buscado Deus todos os dias? Você tem ido além daquilo que os outros dizem que é o necessário? Você tem sede de Deus? Você tem anseio de Deus? Exatamente. Então, enquanto você não tiver isso, toda a vida que você tocar e todo lugar que você fizer, você vai acabar destruindo. Não só os teus sonhos e tudo. Então é necessário que nós despertamos e realmente a nossa vida possa começar. Foi porque eu despertei um dia que nós estamos tendo esse áudio. E talvez você esteja ouvindo esse áudio e daqui a um tempo você vai despertar outras pessoas. E é um trabalho de formiguinha. Deus ele fala na palavra, grande é a seara, né? Grandes são os trabalhos que tem que ser feitos, mas poucos são os operários. E Deus está precisando de você. Da tua obediência, de que você tire essa roupa antiga e vista essa roupa nova, para que você possa renovar todas as coisas, mudar o teu comportamento. A bebida não vai te levar para lugar nenhum não, só para um caixão. Sabe? Essa mentira que você conta também não vai levar para lugar nenhum não, só vai fazer você passar vergonha. Então que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, aquilo que você assumiu você cumpra, não precisa se fazer juramentos. Eu acho que a maior prova de que Deus está na nossa vida é que as pessoas elas possam confiar na nossa palavra. Nossa palavra ela tem que valer ouro. Amém? E eu espero que essa palavra ela possa fazer você entender muitas coisas sobre a sua vida, repensar sobre o seu comportamento, se afastar de pessoas que não colaboram para a tua vida cristã, se afastar de pessoas que têm te levado para o buraco. Depois, quando você estiver forte, cheio de Deus, com o comportamento correto, e essa pessoa ela desejar seguir o mesmo caminho que você, ela vai ser resgatada. Agora, quem precisa de ajuda é você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa curar, consolar, amar, preencher, e que você possa sentir uma paz que talvez faz muito tempo que você não sinta, que você consiga dormir à noite, que você consiga comer, que você fique realmente tranquilo nesse dia. Amém? Bom dia.